Treinador Dorival Júnior admitiu que já avisou a diretoria do Corinthians que precisa de reforços e ainda falando sobre reforços, o executivo de futebol Fabinho Soldado também admitiu que existem carências no elenco e o jogo que infelizmente perdemos para o Bragantino ontem na Neoquímica Arena acabou se tornando a partida com o menor público que tivemos no ano dentro da nossa casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começaremos esse vídeo de hoje falando sobre o menor público registrado no ano na Neoquímica Arena, justamente na derrota para o Bragantino por 2-1. Esse jogo ficou marcado pela estreia do reconhecimento facial. Quem esteve na Neoquímica Arena na noite do domingo, dia 13 de julho de 2025, não ficou somente estressado com o desempenho que o Corinthians teve em campo. Derrota por 2-1, perdemos dentro de casa, um pênalti mal marcado contra nós, a equipe não desempenhou bem após mais de 30 dias de paralisação. Fato é que não foi somente o que aconteceu em campo. O jogo de ontem ficou marcado pela estreia do reconhecimento facial, novo sistema que agora é obrigatório, a partir da metade desse ano é obrigatório para estádio acima de 20 mil pessoas, e o Corinthians estreou na noite de ontem. O que aconteceu? Problemas eram esperados, mas absolutamente que não na quantidade que eles aconteceram. Aconteceram dificuldades no reconhecimento facial, o que acabou causando longas filas e também uma falha na comunicação entre o sistema das catracas e a base do fiel torcedor. Tudo isso acabou causando filas enormes, estresse e tudo mais. No final das contas, tivemos um público de pouco mais de 33.800 pessoas, destacando que antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a média de público dentro da nossa casa era acima de 43 mil pessoas. Então, muitos problemas aconteceram nessa estreia do reconhecimento facial. Além da derrota, volto a dizer, ainda tiveram todos esses problemas relacionados ao novo sistema, à nova tecnologia de reconhecimento facial. Agora é trabalhar para corrigir esses problemas. A minha opinião quanto a essas falhas que aconteceram nesse jogo que marcou a estreia do reconhecimento facial é a seguinte. Bom, primeiramente, não teria como ser 100%. Não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, faltou isso, faltou aquilo. Claro, faltaram algumas coisas? Absolutamente que sim. E eu posso citar aqui para vocês. Ao meu ponto de vista, poderia-se ter feito testes com uma quantidade maior de pessoas. Por exemplo, poderia ter feito um treino aberto durante esse 30 dias aí, no caso o Corinthians treinou 13 dias seguidos, poderia ter feito um treino aberto, de repente com 4, 5, 6 mil pessoas, sei lá. Teve um teste, mas foram aproximadamente 500 pessoas nesse teste. Eu acho que poderia se ter pensado por esse caminho para... Eu acho que algumas coisas que aconteceram ontem, se tivesse sido feitos esses testes de uma forma mais incisiva, poderia ter sido evitado. Mas é tirar como experiência, procurar corrigir os erros. Vai ter um tempo aí, já que o Corinthians volta a atuar na Arena no dia 23, jogo contra a equipe do Cruzeiro. É tirar todos esses detalhes como experiência e procurar corrigir para que não volte a acontecer. Vão acontecer problemas no início? Claro que vão, mas não pode ser em tão grande escala assim como aconteceu nessa derrota para o Bragantino na noite do domingo, 13 de julho. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado em relação a reforços, contratações. O Fabinho admitiu ter carências no elenco, mas também disse que vai ter que usar da criatividade para conseguir deixar o elenco do Timão mais fortalecido. O Corinthians voltou a jogar depois de 30 dias dentro de casa. E infelizmente o desempenho foi muito abaixo.
derrota para a equipe do Bragantino, que é uma equipe que briga na parte de cima da tabela. Um jogo em que o Dorival teve que improvisar, por exemplo, o Romero, claro, por escolha dele, para ter um atacante. E o Corinthians não conseguiu ter eficiência, não conseguiu incomodar tanto a equipe do Bragantino, pressionar. No final das contas, vacilamos no fim, perdemos por 2-1. E claro, no final da partida, o Fabinho falou com jornalistas e, claro, os principais questionamentos estão relacionados a reforços. E ele acabou falando sobre isso e admitindo algumas carências no elenco. Vamos para as palavras do Fabinho. A gente tem, na verdade, poucas, ou assim, não vou dizer poucas, mas algumas carências mais específicas dentro do elenco. E é em cima dessas carências, desse alinhamento com a comissão técnica, que estamos trabalhando. De novo, sempre tentando ser muito criativos, indo atrás daqueles atletas que preenchem a expectativa técnica, a necessidade da posição e que também se encaixem no nosso modelo financeiro. Então, Fabinho, usando novamente a palavra criatividade e, claro, destacando também a questão financeira do Corinthians. O Fabinho admite carências, mas também acaba dizendo de uma forma não direta que está se tendo dificuldades para conseguir contratar mediante questão financeira e tudo mais. Nós acompanhamos, por exemplo, o que aconteceu com o Biel. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho Soldado é a seguinte. Bom, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu não sei se isso pode ser de repente um pessimismo da minha parte, porque acabamos de perder um jogo dentro de casa para a equipe do Bragantino, depois do Corinthians ter tido um intervalo de 30 dias. O Dorival teve 13 dias para trabalhar, então eu não sei se é o pessimismo em relação a isso, mas no momento que eu posso falar para vocês que a minha visão é uma janela de transferências sofridas para nós corintianos. Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro. Como que nós vamos encontrar jogadores de qualidade sem ter dinheiro? Uma coisa é de repente você contratar um jogador que está livre no mercado, que de repente quer recuperar o seu bom futebol, que chegue no caso para recomposição de elenco. Alguma diferença de você, por exemplo, conseguir contratar um jogador que seja um nome, uma peça de recomposição, à altura, por exemplo, do Yuri Alberto, que está machucado, ou do Rodrigo Garro, quando não puder jogar. Enfim, jogadores que possam chegar também, brigar por posição, tentar assumir papéis de protagonismo. Sem dinheiro é difícil. Então, quando o Fabinho fala em criatividade, é pela questão do dinheiro, e aí ele cita que se encaixem no modelo financeiro. Hoje, qual que é o modelo financeiro que o Corinthians tem para contratar? O que se fala é que não tem dinheiro para nada, sabemos que realmente não tem, e é por isso que eu falo para vocês que, na minha visão, analisando as palavras do Fabinho e o que está acontecendo, o que nós estamos vendo ao nosso redor, essa janela de transferências, infelizmente, tomara que eu esteja errado, vai ser sofrida para nós corintianos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as palavras do Dorival, também relacionadas a reforços, e fazendo uma análise, ele acabou até mandando um forte recado para a diretoria do Corinthians. Eu vou contar para vocês a partir de agora. O Corinthians voltou a atuar depois de 13 dias somente trabalhando. Antes dos 13 dias de trabalhos, os atletas tiveram 15 dias para descansos, férias, curtiram com as suas famílias. A última partida oficial havia sido dia 12 de junho. E aí tivemos esse intervalo porque aconteceu a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Corinthians não participou, infelizmente. E aí o Dorival teve 13 dias para implantar a sua metodologia de trabalho, tentar implantar a sua metodologia de trabalho, fazer com que o Corinthians voltasse jogando um bom futebol. Não deu nada certo, perdemos para o Bragantino. Derrota por 2-1, com um pênalti mal marcado para os caras e um vacilo no último lance do jogo. Perdemos, derrota em casa, 5 jogos sem vitória. Dorival, como sempre, depois de todos os jogos, coletiva, e finalmente ele acabou falando sobre a questão de reforços, garantindo que o Corinthians precisa, mas também colocando um tom que pode ser poupando a diretoria, mas dependendo da análise, não foi. Vamos lá para as palavras do Dorival. Já falei à diretoria o que precisamos. O Fabinho está no mercado. Tenho certeza que negociações, todas elas
partem dele com a diretoria. Prefiro não me envolver e não me estender sobre a situação. Não fico cobrando, trabalhando com o que está aqui e tento valorizar quem está no grupo. Caso venha acontecer, serão bem-vindos. Se não vier, tenho obrigação de buscar soluções com o grupo que temos. Estamos em processo um pouco complicado. Não temos conseguido definir situações. Acontecendo a possibilidade de uma negociação, ela será concretizada porque tem uma diretoria competente que trabalha para buscar soluções. Palavras do Dorival Júnior dizendo que já avisou a diretoria, que não vai ficar cobrando, até fez um elogio à diretoria. Enfim, tanto o Fabinho quanto o Dorival e todos nós sabemos que campeonato brasileiro, pontos corridos, calendário apertado, você não pode ter somente um time bom, você tem que ter um elenco fortalecido e infelizmente nesse momento não é o que o Corinthians tem. O time é muito bom, o time é competitivo, mas quando você entra nessas questões de campeonato brasileiro principalmente, você vê que existem fragilidades, principalmente vendo o que aconteceu na derrota para a equipe do Bragantino. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte: bom, primeiramente, por que eu falo para vocês que o Dorival mandou um recado, ou até um forte recado para a diretoria? É uma interpretação minha, vocês podem interpretar da maneira de vocês. Quando ele fala que ele já avisou a diretoria, depois de uma derrota, ou seja, a diretoria já está ciente do que se precisa, a diretoria tem que correr atrás. Quando ele fala que não vai ficar cobrando, porque não vale a pena ficar se desgastando. É um Corinthians que não tem dinheiro. É um Corinthians que, infelizmente, eu volto a falar a vocês, tomara que eu esteja errado nessa visão minha, mas eu acho que quando você tem uma diretoria interina, fica pior para você negociar. Existia um planejamento para contratações. A primeira janela nós praticamente não contratamos, foi somente o Angileri. Existia um planejamento, trocou a direção. Então qual que é o planejamento hoje? Sem dinheiro, que é o principal para se fazer contratações, sem dinheiro você não monta um time forte competitivo. Então é o Dorival que já manda recado para a diretoria que ele precisa de peças. Se não chegar essas peças, ele vai se virar com o que tem, mas se virando com o que tem, nós vimos o que aconteceu no jogo contra a equipe do Bragantino. Perdemos em casa, já são 5 jogos sem vitória. O jogo antes da paralisação, nós também não havíamos conseguido vencer em casa. A equipe do Vitória foi 0-0. Então já é um Corinthians que já vem apresentando dificuldades. A última vitória na Arena foi contra o Santos, dia 18 de maio. Gol do Yuri Alberto. Naquela partida não conseguiu apresentar um futebol assim tão vistoso. Também com dificuldades. Então o Dorival mandou o recado para a diretoria. Não sei como esse recado será assimilado e não sei também como que a diretoria vai conseguir contratar. Para nós que somos torcedores, é ficar acompanhando e torcendo muito para que as coisas deem certas. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aqui no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, por que vocês acham que tivemos a menor média de público na noite de ontem, 13 de julho, naquela derrota para o Bragantino? Vocês acham que isso está 100% relacionado aos problemas do reconhecimento facial? E quantas palavras do Fabinho Soldado, criatividade, questão financeira para reforços? Como que vocês assimilaram essa visão do nosso executivo de futebol? E ainda falando sobre reforços, o que vocês acharam das palavras do Dorival? Será que ele mandou um recado ali para a diretoria? Ou vocês acham que na verdade ele está bem tranquilo em relação a essa questão de contratações? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. É nóis, um abraço e vai Corinthians!